O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos vocês, nossos telespectadores e seguidores do programa O que é Direito é Direito, que nós tratamos sobre o que você precisa saber para a sua vida, quais são os seus direitos, como se precaver sobre algo ou o que você pode ser feito. E no programa de hoje eu tenho uma convidada muito querida, que é a Maria Rita da Braseg. Ela veio falar sobre o seguro, sobre a responsabilidade civil e a importância que você faça ou que você tenha algum seguro relacionado a você, a seu carro, ao seu imóvel, à sua profissão. E vamos tratar sobre esse tema. É um prazer, Maria Rita, tê-los aqui no nosso estúdio da TV Direta para falar sobre um tema muito questionado, que é a responsabilidade civil. Muito obrigada. Maria Rita, para começar, fale um pouco sobre a responsabilidade civil, o que seria ela, qual a importância dela para nós, população, nossos telespectadores, saber o que se trata disso e como vocês, como corretores de seguro, conseguem amenizar problemas futuros. É um prazer estar aqui com vocês e realmente é de extrema necessidade de que a população tenha a cultura do que é o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, ele garante que você vai reparar o dano que você causa a um terceiro. Porque a nossa responsabilidade qual é? É sempre estar reparando, devolvendo à pessoa que você causou um prejuízo, o bem ou a vida. Então, a seguradora, ela montou um produto onde ela vai garantir que qualquer situação que você tiver envolvida por um erro, proposital ou não, você vai estar sendo amparado para reparar esse terceiro. Realmente, as pessoas muito pensam quando falam, seguro, pensam em seguro de carro ou seguro de casa. E esse seguro, que é uma novidade, né? Eu falo pela minha área de profissão, né, pelo direito, médicos também, empresas, dentistas, essas pessoas profissionais, empresários, donas de loja, caberia a todos esses profissionais essa cobertura de responsabilidade civil desse tipo de seguro, Maria Rita? Também cabe, que significa o responsabilidade civil profissional, tá? Aonde, por exemplo, um dentista. O dentista, ele tem uma vida na mão dele, da mesma maneira que o médico tem em uma cirurgia. O dentista tem um veterinário quando está cuidando de um cachorro ou de um outro animal, seja da maneira que for. Nós somos responsáveis pelas informações que prestamos e pela nossa operação diante de um terceiro. Então, a responsabilidade de erros que pode acontecer, nós temos que indenizar se acontecer. Temos a responsabilidade civil para empregados, que chama responsabilidade civil empregador. Então, eu, Maria Rita, eu tenho seguro da minha corretora. Porque se eu ou algum funcionário causar um prejuízo a um terceiro, eu tenho que reparar. Entendi. Então, vamos supor, eu vendi um seguro para você e fiz alguma coisa errada, certo? Por exemplo, falei para você que você tem uma franquia reduzida e, na verdade, sua franquia é obrigatória. Você bateu o seu carro e você tem que pagar essa franquia. Então, eu falei para você que você tinha uma franquia, um exemplo, de R$4.000. Na verdade, é 10. Então, você vai me confrontar. Olha, você errou. Aí você tem um seguro. Eu tenho um seguro que me respalda a pagar para você o que eu errei. Entendi. Responsabilidade civil médico, por exemplo, numa cirurgia plástica. Então, o cirurgião vai lá, faz a cirurgia ou abdominal, ou uma prótese de silicone, seja da maneira que for, e venha ter um problema sério, um erro grave. Então tem que ser reparado no dano moral e estético. Entendi. Então o responsabilidade civil, ele é uma responsabilidade civil material, corporal, estético, moral,
tudo isso ele engloba como responsabilidade civil. Tá? Então, assim, chegou aqui uma questão que você falou no início do programa sobre a responsabilidade civil, que a pessoa, às vezes, ela não tem a intenção. Por exemplo, o médico está fazendo alguma coisa e tem algo, né? Ele não tem um dolo, no direito a gente fala, ele não tem um dolo para chegar e falar, foi intencional. Na maioria das vezes, são causas intencionais. Sem intenção, aliás, são causas culposas, né? Que a pessoa faz pelo risco. Sim. Mas que muitas vezes, eu como advogada, na nossa realidade, é comum chegar clientes no escritório para falar, eu fui fazer tal tratamento dentário, falou que ia fazer isso, mas amoleceu meus dentes, colocou o aparelho e amoleceu, ou fez uma prótese, a prótese acabou danificando, me deu uma infecção, e aí entra com uma ação contra esse profissional. Então, se esse profissional tiver esse seguro, ele tem não precisa ter a intenção. Cabe também para quando a pessoa faz de forma de negligência, sim, né? Sim. Porque acontece, a partir do momento que existiu o erro, você tem que reparar ele, certo? Então, depois que a ação foi tramitada e julgada, independente do profissional, ele foi condenado a reparar, tá? E então a seguradora, ela indeniza. Sempre tem que ser uma ação tramitada e julgada, não é um acordo amigável, tá? Existem os acordos amigáveis, mas quando se lida com RC profissional, tem que ser tramitado e julgado. Você falou um pouco de como acontece, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, essas condições todas de um prestador de serviço, né? Ou de uma empresa que presta serviço também e tem que ter essa responsabilidade. E em relação no bolso, né? Vamos falar agora para esses profissionais, para essas empresas, em relação, a gente tem que falar no que é bom e o ruim. Em relação no bolso desses profissionais, pela sua experiência, esse tipo de seguro vale a pena, ou ele é muito caro, ou ele não é caro? Que você depende muito desse perfil, de quantas cirurgias é feito um estudo, ou de como que trabalha, os riscos que esse tipo de prestador de serviço tem na profissão ou não? É até complicado de falar, porque é extremamente barato, custa muito barato um seguro de responsabilidade civil pelo tamanho da indenização que vem por trás disso. Eu vou dar um exemplo básico da minha profissão, da minha categoria. Então, hoje eu pago anualmente R$5.000 de seguro para 5 milhões de cobertura de responsabilidade civil, erro profissional. Então, você pensa, eu faço um seguro de vida para você, certo? E não te conto, não te pergunto, tá? O questionário da DPS, que é as perguntas que a companhia faz. Aí eu, como corretora, para ficar mais barato, tá? Porque hoje o mercado faz isso, infelizmente faz. Infelizmente, né? Omite informações. A concorrência, para que o outro corretor leve a carteira, ele acaba que não pergunta. Então, ele omite para a companhia. Porque a seguradora te pergunta, você tem doenças crônicas? Você tem câncer? Tem diabetes? Faz uso de medicamento? Faz alguma atividade de esporte aéreo, marítimo? Alguma coisa que te traga risco? Vamos supor que eu não responda isso. Pois é. Ok? E lá na frente descobre que a pessoa pega remédio. Não é nem que descobre. E aí você morre por uma causa dessa. O que acontece? A companhia vai negar a indenização para sua família. E eu tenho que indenizar. Isso a pólice é de 3, 4 milhões. Então, eu tenho que ter uma capacidade financeira no meu seguro para te pagar. Entendi. Normalmente, como que a gente faz? Independente do ramo, tá? A gente faz assim, vamos pôr no seu escritório. Qual é o valor da maior causa que você pega? Porque fica complicado você mensurar uma carteira de cliente inteira. Tanto independente do que seja a profissão. Hoje o médico não mensura quanto ele vai pagar para alguém. Você não sabe o que vai ser. Não tem como mensurar, porque o meu dano, ele é meu. Isso. É só eu sei o que me custou. Isso. Então,
muitas das vezes o juiz tem um parâmetro do que pode ser essa indenização, mas o que me causou entre eu com a minha moral, eu com a minha questão de estética, que é material nesse caso. Então, ninguém pode pôr preço na vida de ninguém, ou num acidente que acaba ocorrendo em alguma empresa. E não é nem questão só de vida, né? Aqui no caso a gente está falando a respeito de vida, mas quando a gente lida aí com danos materiais, o dano material hoje é uma das maiores causas de ações judiciais. Pois é, você falando sobre isso, eu tive há pouco tempo uma questão de uma loja de carro, de veículo, que acabou realizando uma venda e essa venda ela não tinha os requisitos legais que deveriam ter. Sim. E o prejuízo para ela vai ser grande, talvez se eles tivessem um seguro, ou se tem, não sei, né, um seguro, o prejuízo acaba sendo menor para eles, né? Sim, com certeza. Até porque quando a gente vai tratar de seguros, independente do CNPJ, do ramo de atividade, a gente não trata só do responsabilidade civil do profissional. Porque o seguro geral, ele é uma responsabilidade civil. É sempre um seguro de reembolso a um terceiro. Isso. Ok? Porque o seu é o seguro normalmente que você contrata, o seguro do meu carro. Então você faz para o seu carro. Ele não é uma responsabilidade civil. Ele é uma responsabilidade sua, facultativa. Você compra porque quer, certo? O RC também é porque quer. Você pode optar por comprar ou por não comprar. Porém, essa é a obrigação que você tem de reparar quando você causa um prejuízo. Então, por exemplo, olha só, tem gente que fala assim, mas será que responsabilidade civil é só para automóvel, que é o dano de terceiros? Então, eu estou com o meu carro, eu bato em alguém, a seguradora vai pagar. Isso não precisa de ação judicial, isso é amigável, a seguradora faz, ok? Então, manda o carro para a oficina credenciada, paga tudo certinho e está tudo bem. Mediante uma colisão teve uma morte, ou teve uma invalidez, ou se alguém se machucou, então existe a cobertura de responsabilidade civil dano material, a dano corporal, o APP, que é o acidentes pessoais passageiros. Quem estava no carro e o terceiro dentro ainda, do carro, cobertura apartada para quem está fora do carro, para quem está dentro do carro. Tudo isso é uma responsabilidade civil. O proprietário do veículo, ele é responsável por qualquer coisa que aconteça com qualquer vida que esteja dentro ou fora do veículo. Isso é importante ter um... Né? Então você fala assim, eu vou emprestar meu carro, eu tenho um carro, eu empresto para você. Quando eu te empresto, eu empresto a minha responsabilidade para você. E se você causar um prejuízo, quem paga sou eu. Eu respondo pelo civil e você pelo crime. Ok? Uhum. É isso, né? É isso. É isso mesmo. E veja bem, vamos supor, você tem seguro da sua casa, do seu apartamento, e aí você vai com o seu filho, pequenininho, vai você e o Ernesto no shopping. Aí ele é aquele menino espivitado, que corre aqui, corre ali e derruba uma televisão. E o que acontece? Se você tiver o seguro de responsabilidade civil familiar na sua residência, e ele derrubar uma televisão lá de R$3.000, R$4.000, está coberto pelo seguro da sua casa o prejuízo que você, seu esposo e seu filho, ou dependente do seu imposto de renda, causar a um terceiro. Ah, que interessante. Certo? Isso. Então você vai numa loja de carros, o teu filho risca o carro e você vai fazer o quê? Você tem que pagar, você não tem para onde correr. Aí você tem esse seguro de propriedade civil. Aí você vai na minha casa, tá? Eu sou aquela pessoa que tem aquele monte de vaso caro, que era da antiguidade, da minha bisavó, da tátara, e aí vai. Teu menino vai lá e empurra, derruba tudo. Ou você mesma, sem querer, bateu, derrubou. Os cristais da minha cristaleira, tem cobertura para isso. O seguro da sua casa... Para mim era sempre carro. Tem a cobertura. Carro e casa. Então, o responsabilidade civil, ele é amplo para condomínio. Então, você fala assim, nossa, será que... eu moro num condomínio, e se alguém bater no meu carro, tem cobertura? O alguém terceiro não, mas o condomínio tendo cobertura, o funcionário do condomínio dirigindo um veículo do condomínio, bater no seu carro, está coberto. Nossa. E não é o seguro do carro, é o seguro de responsabilidade civil. Então, assim, o que a gente pode dizer é que tudo é responsabilidade civil.
No direito a gente trabalha tanto, por isso que eu trouxe a Maria Rita para falar sobre isso nesse programa que é Direito a Direito, para que vocês conheçam o que pode ser feito e o que pode ser preventivo para você quando você tem um seguro relacionado à responsabilidade civil. A gente vai para um breve intervalo e voltamos logo em seguida para fechar esse bloco com algumas informações muito importantes sobre responsabilidade civil dentro do seguro. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Estamos de volta com um programa que é Direito a Direito, com a convidada Maria Rita, que é corretora de seguro há muitos e muitos anos, está tratando sobre o assunto responsabilidade civil. E, Maria Rita, anos na Braseg ali trabalhando, veio Douglas, era o corretor muito querido, muito conhecido. Sim. Tanto você quanto a Emilinha continuaram aí dando continuidade a esse trabalho de anos com muita competência. E eu quero que você me fale um pouco sobre essa responsabilidade civil corporal em relação a isso. Explica um pouco para o pessoal que nos acompanha sobre a necessidade e o que pode ser feito com essa questão de danos corporais. Olha, mais uma vez é um prazer estar aqui e agora você tocou lá na alma falando do Jean Douglas. É o homem que me deixou um legado gigante. E realmente faz 30 anos que a gente está lá na corretora e eu descobri que a cobertura mais importante de qualquer que seja o seguro é a responsabilidade civil facultativa a danos corporais. Porque quando existe, você faz seguro do seu veículo, certo? Tanto faz um carro de passeio, quanto uma moto, quanto um caminhão, quanto um ônibus, independente do tamanho. A responsabilidade civil é a mesma, certo? Então, a responsabilidade civil, dano corporal, ela indeniza a morte quando acontece um atropelamento. Tanto a pessoa pode estar a pé, quanto em outro veículo, quanto numa moto, quanto numa bicicleta, de qualquer maneira, tá? A indenização acontece. E essa indenização é muito delicada, porque a gente está tratando com vidas, a gente está tratando com famílias que ficam, né? Não tem preço. Não isso, tem né? preço, não se mensura valor de dano corporal. Antes de eu explicar um pouco a respeito da cobertura, eu vou falar a respeito de valores de quanto custa uma cobertura de dano corporal. Então hoje vamos supor que você faz o seguro do seu carro, tá? Vou falar de um carro bem assim, um Fox, um carro popular, porém um carro top, um carro bom, um carro aí de 45 mil, 50 mil, onde você contrata responsabilidade civil facultativa de dano material de 100 mil reais. É pouco? É muito pouco. Porque o teu carro custa 50, mas e o do outro? Bate com uma... O do outro pode custar 200. Uma Ferrari. Se você bater na coluna central do carro, ou bater num lugar onde não tem reparo, é PT. Então a gente tem que pensar no quanto custa do outro, não o teu. Terceiro. O teu, se acontecer alguma coisa e não ter cobertura, você se vira. Mas e o terceiro, né? Então, começando pelo dano material, a gente tem que pensar muito bem. Hoje, estimativamente, 200 mil reais de dano material, no ano custa 300 reais. Dependendo do veículo, 350, e aí vai, certo? 1 milhão no corporal, custa 100. Aí você vai falar assim, nossa, mas que disparidade é essa? Por que 1 milhão no dano corporal custa 100 e 200 mil custa 400 reais, 300 reais? Porque a incidência da colisão, de você bater em um objeto é muito maior do que você atropelar uma pessoa. A nossa atenção é muito maior quando se trata de uma pessoa.
Então, se você tá vendo que um carro vai passar, se não der pra frear, você fala, fazer o quê? Carro. Bateu. É, no carro. Mas se você vê que tem alguém passando que não vai dar tempo, você se vira, você puxa a direção para um lado, puxa do outro, freia, você tenta fazer o possível para não acontecer, né? Porque é uma vida que está ali. Então, a indenização do dano corporal, ela é muito criteriosa, como toda e qualquer indenização. Tem que ser documentado, essa pessoa que faleceu ou ficou inválida tem que provar quanto ganha. É lógico, aqui eu estou dando um exemplo de um trabalhador, tá? Independente de quanto ganha, ele tem que provar. A pessoa tem que andar certinho, ela tem que, logicamente, provar os seus gastos, provar quanto ela ganha, uma profissão. Caso não, a companhia indeniza, aí tem que ser judicial. Eu tenho uma dúvida, às vezes acontece no escritório, no primeiro atendimento com o cliente, ele chega e conta a versão dos fatos dele. E aí ele omite, às vezes, algumas informações que é muito necessário para que a gente consiga fazer o trabalho como advogado. E vocês, como corretor, se uma pessoa omite uma informação para você, normalmente a gente faz um checklist, né? Quem é profissional pergunta. Quando eu vou, por exemplo, ao médico, falo assim, você tem pressão alta? Você tem alergia a algum remédio? Você faz uso de alguma substância? Você bebe? Você dirige? E aí, às vezes, fala assim, não. Aí, de repente, vai fazer a cirurgia, dá um problema, me dá um remédio da alergia, enfim. E vocês, corretores? A gente pergunta. A gente pergunta, até porque é assim, nós estamos falando de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, ela veicular, que nós estamos falando agora, ela não vai trazer impacto nenhum de pagamento ou não para um terceiro, tá? Então, eu segurada, bati em alguém, causei prejuízo a uma vida, essa vida vai ser reparada de qualquer maneira, ok? Porém, se eu estiver infringindo a lei, dirigindo o meu veículo, não tem cobertura. Se eu estiver alcoolizada, drogada, sob efeito de algum medicamento que não pode ser utilizado durante período do tratamento. o período de que eu estou conduzindo o veículo. Então, assim, eu estou infringindo a lei, eu não estou nem fazendo nada de errado para o seguro, eu simplesmente estou fazendo errado pela lei. Então, eu não posso fazer aquilo, então eu não posso dirigir. Então, aí não tem cobertura, tá? Mas se tratando de terceiros, e o segurado, ele estando legalmente conduzindo o veículo, não tendo nenhum problema, tá? Tem cobertura. Quando a pessoa vai contratar o seguro de automóvel, eu não pergunto, mas eu instruo. Olha, se você estiver alcoolizado, drogado, sob algum efeito de qualquer tipo de entorpecente ou algum medicamento que te traga transtorno, você não pode dirigir. Porque se você dirigir, não tem cobertura. Por isso que eu tenho meu seguro de responsabilidade civil. Porque se eu omitir para o meu cliente essa informação, você vai ter que pagar. Eu tenho que reparar. Porém, se ele falar para mim, eu não bebo, isso, aí não vem ao caso no momento. Vem quando eu faço um seguro de vida. O seguro de vida, se a pessoa mentir, ela não tem indenização. Então, cabe a mim, corretor, e a ele conversarmos, ele entender a necessidade de falar a verdade. Até porque todo e qualquer seguro que existe é um contrato de boa-fé. O contrato de boa-fé é o que é? Eu não minto para você, falo a verdade e eu, seguradora, te indenizo. Isso. Caso contrário, se você mentir para mim, eu não vou te pagar. Vou te pagar para quê se você mentiu? Né? Então, assim, o princípio do seguro é falar a verdade. É a boa-fé. Porque se você chegar na minha corretora hoje, você faz o seguro do seu carro, tá? Você foi lá, fez o seguro, fez a vistoria, bonitinho. Você não pagou a parcela. Passou 2 dias, você arrebentou o seu carro na esquina. Está coberto? Sim, está coberto. Mas eu não paguei o prêmio por isso. Não tem problema, a seguradora te dá um prazo. Se você não mentiu, se foi um acidente, está coberto. Agora, se você for lá, fez o seguro, pagou a parcela, entregou teu carro pro bandido, aí cabe a mim, corretora, fazer o que eu sempre faço. Eu peço uma perícia sindicante. Eu peço para a seguradora vir aqui com a equipe dela e sindicar o caso. E investigar para ver se aquilo é verdade. Por quê? Porque se não for verdade, a conta não é só a companhia que paga. Nós, corretores de seguros, pagamos também. Eu tenho que vender aquele valor em prêmio de seguro. Para mim poder indenizar o cliente. A companhia paga, mas depois a conta vem para mim. Entendeu? Então, assim, assim, sempre é um ganha-ganha. Né? Não pode ser assim, um perde-ganha. Né?
Mas voltando para o assunto da indenização do responsabilidade civil corporal, tem que ser muito bem entendido que, de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira, não adianta as pessoas que ficam no óbito, ou a pessoa que fica inválida, ir lá brigar, xingar, não precisa. Primeiro, vê-se amigavelmente. Faça um acordo amigável. A seguradora está sempre disposta a estar te ajudando. Sim. Ok? Sempre tenha seu advogado te acompanhando, lógico, isso tem que ter. Porque nós, corretores, nós também dependemos de advogado. São vocês que nos instruem o que eu vou fazer, tá? Até para chegar em valores amigáveis de indenização, não é só jogar um valor e pronto, não. O advogado vai instruir, vai falar e nós vamos conversar com a seguradora, certo? Então, assim, é sempre num bom comum acordo que tudo resolve. A responsabilidade civil é uma bênção e todo mundo tem que ter. Muito interessante essas informações hoje com a Maria Rita. Vamos ter mais programas para falar sobre essa condição de responsabilidade civil, porque às vezes, né, nós achamos que tudo pode ser feito sem pensar nas consequências. E o seguro, ele vem para uma prevenção, né, Maria Rita? Sim. É sempre o preventivo, como diria meu avô, é melhor remediar do que pagar. É verdade. Né? Então, esse preventivo faz com que você tenha aí mais condições de pensar nos outros, no terceiro, no filho. Então, a responsabilidade civil, ela é muito importante. Esse seguro acaba sendo muito importante. O que é novo hoje na área securitária, né, nessas questões de seguros. E a Maria Rita traz essa questão muito bem explicada. Eu agradeço a sua presença no programa. Obrigada. Deixo aqui esse carinho imenso que tenho tanto por você quanto por todos da sua família. Sabe o tanto que admiro muito a sua vida, a sua batalha, e uma mulher guerreira. E eu quero agradecer, e a vocês que estão em casa, muito obrigado por ficar conosco e conhecer um pouco sobre esse tema no nosso programa O que é Direito é Direito.